Muito obrigado. Bom, vamos então agora, elas com certeza ficarão, elas já apareceram várias vezes no nosso programa, portanto as pessoas também já as conhecem. Bom, vamos então aos factos, os factos são, não há um grande adjetivo para isto, entre o terrível, enfim, o inacreditável. Vamos então escolham aquilo que entenderem, mas isto foi o que aconteceu. Um homem na casa dos 30 anos terá matado à facada o filho de apenas 6 meses. Tudo aconteceu ontem à tarde, em Linda a Velha, Oeiras, e portanto vamos já para lá. O nosso repórter Luís Maia então tem mais informações sobre este caso tão trágico. Boa tarde. É muito difícil explicar este caso. Para além de assassinar um menino de 6 meses, aliás, de espetar-lhe uma faca na zona do coração, este homem fez de seguida um vídeo com imagens do menino com a faca espetada no coração que enviou à mulher, ou seja, à mãe da criança. O casal vive neste edifício que o Miguel Silva, repórter de imagens, está a mostrar neste momento. Era descrito como um casal que, quando para cá veio viver há 1 ano e meio, era um casal que tinha algumas discussões, eles eram vistos com alguma frequência desavindos. Entretanto, a mãe da criança, lá está, é engravida do menino, e nessa altura as coisas acalmaram. Depois da criança nascer, mais calmas ainda pareciam as coisas lá em casa. Entretanto, este homem fica desempregado há cerca de 2, 3 meses. Era ele que tomava conta do menino em casa, enquanto a mulher trabalhava. A mulher faz limpezas. Era ele que tomava conta do menino e, segundo dizem, tomava bem conta do menino. O menino aparentava estar sempre bem alimentado, bem tratado, asseado. E, inclusivamente, ele trazia a criança à rua e gabava-se do filho que tinha. Ontem, sem que nada o fizesse esperar, fez muitas chamadas, eu diria dezenas de chamadas, pelos relatos que conseguimos recolher aqui, para a mulher, e durante todo o dia faz uma série de chamadas para a mulher e não parecia estar muito bem. Ninguém nos conseguiu explicar porquê. A partir de uma determinada altura, a mulher deixa de o atender. Este homem, pouco depois das 3 da tarde, mata o filho, com uma facada no coração. Deixa-o em casa, sai de casa para vir para o café, que fica mesmo aqui em frente. Não demora muito tempo aqui no café, e quando sai daqui dirige-se para um outro café que fica numa rua aqui atrás, sei lá, 200, 300, 400 metros. E aí nesse café ele pede um telemóvel, porque ele queria falar com a mulher já tinha deixado de o atender, de atender as chamadas dele do telefone dele. Já, enfim, provavelmente quereria trabalhar e já teria percebido que o homem não estaria muito bem, não imaginaria ela o que teria acontecido. Ele nesse café insistiu muito, queria comprar um telefone emprestado, enfim, queria de alguma maneira um telefone para fazer uma chamada. E o que aconteceu nesse sítio é uma entrevista exclusiva que nós temos de uma mulher que não quis mostrar o rosto, porque disse que ontem apanhou o maior susto da vida dela. Vamos então recuperar esse testemunho. Ele esteve aqui mais ou menos entre as 4h30 e as 5. Ele entrou muito alterado, queria comprar um telefone, queria fazer uma chamada, pediu o telefone várias vezes. Eu estava aqui só mais o meu irmão, estava uma senhora também sentada. Ele estava muito agitado, muito violento. Violento? Agrediu alguém? Não, estava a obrigar quase a fazer a chamada, ele queria fazer a chamada, estava a pedir, mas estava quase a exigir. A exigir o seu telefone? A exigir o meu, ou de quem estivesse aqui. Estava aqui o meu irmão, também estava do lado de fora do balcão. E ele queria telefonar para quem, afinal? Ele dizia que queria telefonar, depois nós percebemos que ele queria telefonar à mulher, queria dizer, eu pensei que ele, inicialmente, ele estava a dizer que tinha matado o filho e eu pensei que ele estava a dizer que queria telefonar ao filho. Ou seja, ele já estava a dizer que tinha assassinado o filho. Ele tinha alguma marca de sangue, algum indício que pudesse revelar que ele tinha cometido um crime? Ele tinha uma das mãos cheias de sangue, a outra não reparei, mas a mão que ele tinha para me pagar, que ele pediu-me uma bebida, pediu-me um vinho do Porto, e a mão com que ele mexeu no dinheiro, ele tinha a mão cheia de sangue. E eu pareceu-me que ele, como via-se que ele estava alcoólico, estava alcoolizado, parecia que ele tinha caído ou se tinha magoado ou uma coisa qualquer, só que até eu perceber que ele estava a dizer, que ele disse vezes em conta que tinha matado o filho, só passado umas 2 ou 3 vezes é que eu percebi mesmo que ele estava a dizer que tinha matado o filho. Ele, entretanto, conseguiu o telefone de alguém, de um conhecido seu, não é? Sim, do meu irmão, o meu irmão estava... Do seu irmão. E ele pega no telefone e faz a chamada. Ele telefona para quem? E diz o quê?
Ele telefonou, eu só fiquei a saber depois que ele telefonou para a mulher e disse à mulher que tinha matado o filho. Depois deste homem fazer a chamada, ele ficou aqui e foi-se embora? Ficou aqui. Eu tentei várias vezes sair do balcão, fugir lá para fora. O meu irmão estava nervosíssimo, estava muito nervoso, que ele estava a tirar dinheiro do bolso, pôs o dinheiro, tinha imenso dinheiro no bolso, estava a pôr em cima do balcão, queria comprar o telefone ao meu irmão, ou o meu. Depois viu que eu saí do balcão, porque eu estava assustada, comecei a ver a coisa a apertar e tentei sair do balcão, fingi que fui apanhar as mesas e tal, só que ele depois pediu-me, e disse muitas asneiras, eu pedi-me para eu lhe trocar dinheiro para tirar tabaco. Depois eu disse a ele para ir à papelaria, porque eu estava cheio de medo dele, então eu disse, vai à papelaria que não é preciso trocar dinheiro, nem é no instantinho, vais lá e compras e pronto, e vais-te embora, vais à tua vida. E ele ficou sempre, ele dizia, com as neiras, exigiu-me que eu viesse trocar-lhe o dinheiro, foi tirar o tabaco à máquina, começou a dar pontapés na máquina e socos, depois quando se dirigiu ao balcão outra vez, agarrou num dos guardanapos em cima do balcão e mandou-me para dentro, para me acertar dentro do balcão. Eu aí é que eu comecei, a ficar aflita e não sei o que, o meu irmão também, o meu irmão estava nervosíssimo, não sabia o que é que havia de fazer. No entretanto, ele, troca-me aqui 2 notas de 20, troca-me aqui isto, que eu não sei o quê, troquei-lhe mais dinheiro. Entretanto, eu consegui vir cá fora, fugi ali para a oficina, lá para o lado. Ele, entretanto, saiu, meteu-se na papelaria. Depois foi atrás de mim para dentro da oficina. Eu pedi ajuda ao senhor da oficina para ligar à polícia e ele ficou parado, a olhar para mim, tipo, não percebeu que eu estava-lhe a pedir ajuda. Eu disse, João, liga-me para a polícia, porque se eu agarro no telefone para telefonar é capaz de ele me fazer alguma coisa. E o pai do menino estava a persegui-la? Sim, ele não queria que eu saísse. As 2 ou 3 vezes que eu tentei sair do balcão, porque ele, como esteve aqui à hora do almoço a beber, ele esteve aqui, pediu uma senha da internet e ele estava calmo, estava bem. Por mim, ele sentiu-se bem aqui. Ele foi bem tratado aqui às 2 horas quando esteve aqui a beber. Antes do homicídio? Exatamente. Ele sentiu-se aqui bem. E a primeira coisa que ele fez foi vir para aqui quando fez aquilo. Só que eu não sabia se havia de acreditar, só estava nervosa com a situação. E ele depois foi-se embora? Desapareceu por um bocado, enfiou-se na papelaria e mais não sei o quê, depois entretanto desapareceu ali para a outra parceta e voltou outra vez. Passou aqui, só que vinha o carro da polícia, ele fugiu para baixo para a parceta onde ele morava, onde aconteceu tudo, e foi logo apanhado ali. Depois de sair deste estabelecimento, o pai do menino, o presumível homicida, ainda foi a um terceiro café. Lá ameaçou o empregado de balcão, viu o empregado de balcão com o telefone na mão e julgou que ele estava a falar com a polícia, ameaçou de morte, disse-lhe que se ele falasse com a polícia que o matava. O empregado de balcão, com medo, acabou por rejeitar uma chamada que lhe chegou imediatamente a seguir. A seguir este homem, o pai da criança, vai à casa de banho, ele que tinha sangue nas mãos e no pescoço, acaba por se lavar lá, deixa a casa de banho completamente suja de sangue e vai-se embora, acaba por ser detido aqui na rua perto de casa. Foi neste último café onde ele esteve que ele terá enviado o vídeo para a mãe. Neste vídeo, a criança estava ainda viva, já não chorava, já não gemia, mas contaram-nos pessoas que viram este filme hoje de manhã porque estiveram com a mãe, que o menino ainda mexia a cabeça e ainda abria os olhos. Muito obrigada, Luís Maia. Portanto, o nosso repórter que se manterá no local. Sim, havemos de lá ir precisamente por este último ponto que o Maia referiu. Eu gostava de ler o seguinte. Este homem escreveu no Facebook há dias a seguinte frase: luta pelo que o teu coração quer a todo custo, move céus, mares, montanhas e usa a cabeça, pois só assim alcançarás o valor de um amor, ninguém o pode comprar. Bom dia, professor Paulo Sargento. O que é que isto quer dizer? Olha, isto quer dizer uma coisa terrível. Quer dizer, a priori, que há pessoas que têm relações tão perturbadas, que o fruto dessas relações, que são os filhos, não têm vínculo qualquer. Ou seja, é a demonstração que há homens e mulheres que geram crianças e que não se conseguem vincular a essas crias. Porquê? Porque o amor que têm pelo outro progenitor é tão fusional, tão doentio, que a antecipação da perda faz com que se mova montanhas, céus, neste caso se mata o próprio filho, para não perder a mulher. E, portanto, isto é uma questão terrível, porque nos remete para um terreno de uma perturbação de personalidade, não de uma psicopatologia. Este homem não é louco, coisa nenhuma. Deixa-me só dizer uma coisa, Paulo Sargento, porque às vezes estas coisas são complicadas, depois têm leituras jurídicas posteriores. Esta foto que estamos a mostrar do pai com a criança é uma foto que estava publicada no Facebook e hoje no jornal Correio da Manhã, e só a mostramos porque estava, de facto, portanto, tinha sido tornada pública. Queria aproveitar também para perguntar o seguinte, já que estava a dizer que não é uma psicopatologia, não é? Sim, não há psicopatologia ativa
Então eu queria perguntar, é evidente que eu tenho sempre de dizer isto, não vão as pessoas pensar o contrário, enfim. Eu não estou à procura de desculpabilizar ninguém. O papel do psicólogo ou do psicólogo forense é tentar perceber, independentemente da culpa ou não. Claro. E da responsabilidade ou não. Mas a questão é esta. A informação que corre é de que este homem teria sido consumidor de álcool e de drogas, que terá feito uma desintoxicação, que terá sido submetido a uma medicação e que, por motivos que desconhecemos, ontem consumiu pelo menos álcool em grandes doses, a avaliar pelos relatos que conhecemos. E o que eu pergunto é se os tratamentos com químicos para deixar de ser dependente de drogas, se misturados com álcool, se alteram a consciência das pessoas. Sim, perdem o efeito, antes de mais. Este caso não agravam. Nem perdem o seu efeito, não, perdem o efeito terapêutico, potenciando o efeito do impulso. Sim. Ok, não tratam. Este caso aqui... Mas podem levar a este afastar da realidade? Ele não está nunca afastado da realidade. O que é, neste homem o que é descrito, ele está sempre dentro da realidade. Ele sabe que da facada que está a criança vai resultar a morte da criança, filma, manda para a mulher, portanto ele sabe sempre o que está a fazer. Não há aqui nada de psicótico, digamos assim, não há aqui loucura. Há aqui outro tipo de mecanismo que também é perturbado, mas sem que o sujeito não perde a realidade. Mas já agora, não há um surto. Não há surto. De certeza absoluta, não há aqui nenhuma evidência de surto. Já agora, este caso enquadra-se, embora a literatura sobre isto seja um bocadinho ambígua, sobre o filicídio, portanto, de crianças muito novas, as crianças mais assassinadas pelos pais são crianças, de facto, até 6 meses, 1 ano. Mais pelas mães que pelos pais. E nos pais, quando é pelos pais, é por pais mais jovens, desempregados e com histórias de consumos. Portanto, o perfil de alguns destes dados coincide com o perfil deste homem. Dr. Pedro Proença, bom dia. Peço desculpa boa tarde. É sempre desagradável este tipo de conversa, especialmente para homens que são pais normais. Já agora. E com crianças pequenas, temos aqui vários. Exatamente. Ó, doutor, eu já imaginava o que é que me ia dizer, mas depois de ouvirmos o professor Paulo Sargento, este homem enfrenta, ele vai ser daqui a pouco o presidente da Juiz, aqui em Oeiras. Este homem enfrenta uma pena pesada. Enfrenta uma pena pesada. Hernando, deixe-me só dizer o seguinte, há um grupo musical brasileiro que tem uma música que está muito em voga no Brasil, que diz qualquer coisa neste género. Vemos o futuro com promessas que não passam de ilusão. O valor do amor não se compra. Deixem o menino brincar, deixem o menino aprender. Este senhor não deixou o menino brincar nem aprender. Não deixou o menino viver. Basicamente é isto, e eu estou, como todos nós, chocado com esta situação. Obviamente que estamos aqui a falar no plano nu e cru da apreciação jurídica deste caso, num homicídio qualificado, com a moldura máxima prevista na nossa lei de 25 anos. Já agora, matar é um crime que vai até... O homicídio vai até não sei quanto... O homicídio pode ser simples ou qualificado, 12 anos no caso simples, qualificado pode ir até 25 anos. E quando é com um filho não agrava? Quando é com filho, qualifica o crime. E, portanto, a partir do momento em que há um homicídio sobre um descendente, automaticamente estamos a qualificar o homicídio. Para além de todo o enquadramento de especial perversidade e crueldade que encerra este caso. O professor Paulo Sargento dizia, e bem há pouco, que não estamos perante uma psicopatologia. Podia-se considerar aqui, eventualmente, e isto é importante referir para os nossos telespectadores perceberem, se o efeito do álcool de alguma forma tivesse provocado um estado momentâneo, digamos assim, de inimputabilidade relativamente a este comportamento. Não me parece de todo. Há aqui uma perfeita consciência da ilicitude do que está a fazer, e mesmo que houvesse essa situação, há, digamos assim, o conhecimento anterior de que o consumo do álcool poderia traduzir-se numa situação de impulso, como o professor Paulo Sargento disse bem. E, portanto, tudo isto é uma situação que pode, eventualmente, no plano técnico, acarretar uma diminuição sensível da consciência, mas que no plano judicial vai ser apreciado ao contrário. Isto é, o Tribunal vai agravar a apreciação do nível de culpa deste indivíduo em função disto. E, portanto, uma situação destas, apesar do indivíduo estar perturbado, vai conseguir ser tida em conta pelo Tribunal como uma agravante. E penso que, neste caso, a Justiça terá que aplicar
A pena máxima que está prevista na nossa... Ana, deixa-me só colocar aqui uma questão que foi, de resto, suscitada pelo Paulo Sargento. Nós ainda não contámos, daquilo que sabemos, muita história deste casal, não é? Do pouco que sabemos. Sim. Percebemos que este homem estava desempregado, que havia uma... portanto, a companheira... Agora, parece que, além disso, já havia um histórico de violência. Sim. Havia um histórico de violência doméstica Sim, deste há quem casal. fale que eles se preparavam, ou melhor, que ela se preparava para se separar. Ou que tudo indica que... Daí o Paulo Sargento ter feito até quem essa diga observação. que já tinham estado separados, porque ele é de Coimbra, há até quem diga que eles tinham estado separados e que isto era um relançamento, enfim, da vida daquele casal. O que eu ia perguntar ao professor Paulo Sargento era o seguinte: eu sei, enfim, as pessoas não são obrigadas a saber, eu sei que o professor é um estudioso do evolucionismo e que aproxima muito as questões psicológicas com o evolucionismo. E a pergunta que lhe ponho é, objetivamente, há ou não há pessoas más? Nesta perspectiva Não, moral, objetivamente. Há ou não há pessoas más? Portanto, há pessoas que, sem qualquer tipo de doença, são objetivamente más, é isso? Sim, são pessoas que fazem mal, sim. Sim, fazem indiferentes ao sofrimento dos outros. Mas, completamente sem indiferentes. qualquer Repare, doença. numa criança, o problema aqui ainda se põe com mais a cuidado. Ninguém, ou seja, a derradeira maioria dos seres humanos não consegue fazer mal a uma criança, mesmo que a criança não seja seu filho. Isto é, a nossa evolução foi ditada por esta grande diferença com os animais. Enquanto um leão é capaz de matar um bebê-leão porque ele vai ser competidor, os homens... Portanto, a hominização levou-nos a um percurso contrário. Não quer dizer que haja pessoas que não transportem outras coisas. Mas já agora, só para finalizar, uma coisa que o Dr. Pedro estava a dizer. O problema da consciência da ilicitude, aqui, até nem sequer se pode pôr mesmo com o álcool. Porque o que é facto é que o homem, mesmo alcoolizado ou não queria nada com a polícia, fugiu da polícia, tentou evitar que se chamasse a polícia. Isto quer dizer que ele estava plenamente consciente do que tinha feito. Do que é que estava em era causa. grave e que seria preso. Bom, mas tiro daí da sua conclusão uma coisa interessante. Então, afinal, o que nos faz evoluir é o amor. É, sem dúvida. Então, se calhar é neste autoridade. momento que devíamos ir de novo ao Luís Maia, porque está com ele o enfermeiro forense Albino Gomes, e não deixa de ser interessante pegarmos neste momento para, Luís, agora nos dares esses detalhes do que é filmar, ou melhor, do que é matar um filho, e ainda ter cabeça para o filmar, e ainda ter cabeça para mandar essas imagens À mãe da criança. à mãe da criança. Luís. Mais uma vez, boa tarde. Sim, aconteceu isso tudo. Ele matou a criança, faz o vídeo, envia o vídeo para a mãe. O enfermeiro Albino Gomes, bom dia, Albino. Bom dia. Poderá explicar-nos, enfim, melhor aqui um pouco deste mecanismo. Há uma pergunta que me inquieta, Albino, e tenho que te fazer. Este homem mata o filho. O filho ainda estava vivo, porque não teve morte imediata. Ele faz um vídeo, manda para a mãe e depois vai dar uma volta. A criança teve uma morte muito dolorosa, sofreu muito. Sim, sofreu. O mecanismo de morte, não tendo atingido a arma branca, o coração, foi tamponamento cardíaco. Isto é, há uma hemorragia interna no tórax que vai espalhando o sangue até o coração não ter mais espaço para bombear e acaba por falecer. Aquilo que se sabe é que as equipas de emergência, quando cá chegaram, o bebê já estava em paragem cardiorrespiratória e que já não foi possível fazer nada. Mas por aquilo que nos é dito e o facto de estar vivo, sofreu até morrer. E nesse meio tempo o pai não lhe presta qualquer espécie de auxílio. Enfim, haveria alguma coisa a fazer se este homem estivesse arrependido? Não sei se posso fazer pergunta assim. Claro que sim, até porque estas agressões por arma branca são agressões de proximidade. Isto é, a pessoa tem que se aproximar da sua vítima e de alguma forma tem que ter também coragem para fazê-lo. Estamos a falar de uma criança e uma relação pai-filho e por isso ainda redobrou a força que teve interior para fazer este ato. Este ato é feito consciente, porque ele espetou... Deixa-me fazer uma pergunta. E o álcool pode ter ajudado? Parece que o homem estava embriagado. Pode ter ajudado para ter alguma coragem, mas aí tenho alguma dúvida, porque espetou a faca, filmou, fez os telefonemas, saiu, abandonou,
E se ele se tivesse arrependido neste percurso, poderia ter ligado 112 e se a vítima, neste caso o bebê, não tivesse falecido, poderia ainda de alguma forma tentar se reanimar, que não foi o caso. O que me parece a mim é que o álcool e a história de que existe consumo de outro tipo de substâncias possa ser aqui quase uma atenuante para o ato que ele fez, que é um ato que eu acho que proximidade com um filho e com uma arma branca, ele soube o que fez. Ontem, quando a polícia cá chegou, foi comentado aí pelos vizinhos que eles pegaram em sacos e puseram sacos nas mãos, não sabiam o que haviam de encontrar, naturalmente, puseram sacos plásticos nas mãos para, presumimos, proteger as provas. Esta preservação das provas será fundamental na investigação daqui para a frente? Sim, claro, porque em primeiro lugar estão a preservar a existência de DNA, neste caso, presença de sangue do bebê, se existir, e que vai ser possível extrair um DNA. Por outro lado, é uma das ações protocolares que existe é a proteção das mãos, quer da vítima, quer do agressor, para posteriormente serem feitas as análises respectivas. Também sei que a equipa do pré-hospitalar cá teve fez a proteção do cabo da faca, que é importantíssimo neste caso. Faca de cozinha. A faca de cozinha, mais uma vez, não estamos a considerar uma arma, estamos a falar num utensílio, e fizeram a proteção também para proteger a parte das impressões digitais. Albino, enfim, o lado humano desta história é aquilo que para mim é mais chocante, obviamente. Mas pergunto-me também, e já terás participado em dezenas de episódios deste género, como é que reagem as equipas médicas? Qual é a reação quando vocês chegam e veem um cenário deste? Não é fácil, porque estamos a falar de crianças, principalmente para quem é pai. No entanto, as equipas ficam logo muito focadas em perceber o que é que podem fazer. Esta equipa que cá esteve é uma equipa muito, muito treinada. Aliás, esta VMER de São Francisco é uma VMER habituada a cenários destes. Existe depois o apoio entre os dois elementos e a equipa que está de fora, mas não vou dizer que é fácil. Eu já tive em vários cenários destes de homicídios em crianças. A minha primeira atenção e o meu primeiro foco foi sempre a assistência, neste caso ao bebê ou à criança, mas é depois, às 48 horas, às 72 horas, é que nós começamos a pensar no que é que se passou e pensar como é que a natureza humana leva a fazer estes atos. Mas depois pensamos, toca ao telefone, vamos para mais um serviço e vamos de alguma forma criando defesas para continuar aqui. Remédio, para não viver para não levar os problemas para casa. Exatamente. Albino, muito obrigado. Muito obrigado, Will. Foi a PSP a chamar as equipas médicas. A PSP foi alertada pela mãe da criança, depois de receber a chamada do pai para vir aqui a casa. Foi a PSP que chamou as equipas de emergência para tentar fazer alguma coisa pela criança. Não foi possível. A faca que lhe tirou a vida perfurou muito próximo do coração. Não foi possível salvá-lo. O presumível homicida, pai do bebê de 6 meses, é ouvido hoje no Tribunal de Oeiras a partir das 14 horas. Muito obrigada, Luís Maia. Julgo que todos estarão comigo depois de ouvirmos esta descrição da forma como esta criança, este bebê de 6 meses, e temos que reforçar aqui muito bem este ser frágil e indefeso que estava à guarda do pai e que foi morto, esfaqueado pelo pai. Imaginamos no que será no berço, uma caminha de grades, provavelmente, que é onde os bebés estão. Portanto, todos estarão comigo, como isto é muito difícil de recebermos a informação e de a descodificar. Há aqui outro ato que ainda não falamos, que é, portanto, a mãe nem chegou a ver a criança, tanto quanto sei, porque, pelo menos do que eu li nos jornais, foi impedida já quando ia aproximar-se de casa de ver aquele cenário, ainda bem, mas viu o vídeo. Era isso que eu queria dizer. Esse momento de crueldade absoluta. De crueldade absoluta. O que é isto, Hernani? Como é que tu gravas o teu filho numa situação destas e envias para a mãe? Não, eu não gravo, porque eu amo os meus filhos. Claro, desculpa. A formulação foi errada, peço desculpa. É um momento desculpem o atrevimento, mas é um momento de grande inumanidade. Como diz o professor Paulo Sargento, andamos há anos, há centenas de anos, há milhares de anos, a tentar ficar ligeiramente melhor. Ligeiramente melhor. E cada vez que tentamos ficar ligeiramente melhor, ocorrem circunstâncias desta natureza para nos fazer lembrar como é
como é que era a nossa origem. De facto, há algumas espécies que liquidam as crias. Mas mesmo essas... Em condições específicas. Em condições específicas, exatamente. Mesmo essas liquidam umas para salvar aquelas que oferecem melhores condições para estar vivas. Exatamente. Para a sobrevivência da espécie no seu Exatamente. entorno. Agora, a questão que eu tinha para pôr era... Paulo Sargento, como é que fica esta mulher? Se nós todos estamos como estamos, Não há esta mulher palavras. fica completamente destruída. Vamos lá ver. Este homem não deu uma facada no filho, porque para se dar uma facada a alguém não se vê como uma pessoa, não se vê como um filho. Ele deu, fez um ato para atingir A mãe. um terceiro. Isto é mais uma vez uma espécie de crime sob procuração. Para atingir terceiros destrói-se a vida. Portanto, este homem ou este tipo de pessoa Não se sente. sabe. Não há nenhum filtro que o faça pensar. Este é o meu filho. Aliás, nós vimos aquela foto do Correio da Manhã. Ele Sim, está agarrado ao não filho há- e parece-me que há ali algum carinho. Não, tem de haver. Tu tens, por exemplo, muitas vezes há muitos estudos que dizem, por exemplo, nas personalidades psicopáticas agressivas, embora muitos deles sejam grandes codificadores de emoções, como o medo, por exemplo, e por isso manipulam bem as vítimas, são muitos deles incapazes, por razões que têm a ver com o seu funcionalismo cerebral, em particular de uma região do lobo pré-frontal, são incapazes de descodificar, por exemplo, faces de sofrimento. Por isso justifica muitas vezes, em alguns crimes repetidos, por exemplo, com facadas, em que a pessoa está aos gritos e a outra pessoa não para. Se, por exemplo, imagina, estou aqui com o Pedro e estou a fumar uma cigarrilha e queimo o Pedro. Pedro reage e dá-me uma face de dor e eu empatizo, faço a mesma face e peço desculpa. Há quem não consiga fazer isto. Queimou e tu não vês nenhuma emoção na cara, porque ele é incapaz de fazer. E, portanto, muitas vezes estes casos são perpetrados por pessoas com este tipo de problema, que é um problema que, mais uma vez, não nos culpa, que, mais uma vez, nos tira, como o Hernani disse muito bem, de uma questão fundamental que é a humanidade, e que aquilo faz a humanidade é o amor, não é? E, portanto, nós temos a contar que a evolução nos deixou espalhados, provavelmente, estes genes alguns, que às vezes são despertados, isto numa perspectiva de interpretação evolutiva, e que acontecem. Felizmente, acontecem muito pouco. Felizmente. Dr. Pedro Proença, este homem está detido, vai ser presidente de juiz e vai ter medidas especiais de segurança e de proteção. Conhecendo o meio prisional, é obviamente que o meio prisional é muito reativo no plano da hostilidade em relação a indivíduos que apresentam este tipo de comportamento e, portanto, este homem provavelmente terá que ter proteção especial dentro da prisão se quiser sobreviver dentro da prisão. Pronto. Há uma coisa que eu quero... Mas é o Estado que lhe outorga esse direito. É o Estado que lhe outorga esse direito. Agora, há uma coisa que eu preciso dizer claramente e que também me choca como jurista e penso nisto face a estas circunstâncias. Este homem, aos 50 anos, está cá fora. Este homem, aos 50 anos, cumpriu a sua pena de prisão. Que cidadão vai ser este? Perguntamos. Temos exemplos todos os dias, ainda agora esta semana falámos, de que a ressocialização e a reeducação dentro das prisões raramente funciona. É um Isto tema leva- bom para trabalhos de sociologia, mas só... E isto leva a outra questão, que é uma velha questão. Será que as nossas molduras penais são adequados para o crescente de criminalidade inumana que vamos assistindo na nossa sociedade? Não são. Não são, obviamente. Este homem, volto a repetir, este homem aos 50 anos, se não for antes, está cá fora. E as pessoas perguntam com legitimidade, onde está a justiça no meio disto tudo? E, portanto, começa a ser premente haver aqui uma discussão séria e profunda sobre se, de facto, o nosso sistema penal, o nosso sistema prisional, tem ou não capacidade de resposta para a diminuição e para o combate a este tipo de comportamentos. Por olhar Na para, minha perspectiva, não tem. para o nosso Facebook, consigo-lhe dar uma pequena ideia daquilo que os portugueses estão a achar, que é aquilo que toda a gente acha neste momento. Nem vou ler, quem quiser ler pode consultar, está aqui para ser lido. Acha que este tipo de crimes justificaria a tal mexida no nosso sistema penal? É assim, eu, por formação, sou obviamente contra penas de morte. Exato. Sim. Sou Não absolutamente estamos contra a as falar penas de disso. morte, não estou a falar Não disso. estamos a Porque falar há muita disso. gente, provavelmente, está a comentar neste momento, a dizer que este senhor merecia morrer. Muita e devia- gente mesmo, devia muita matar. gente mesmo. Eu sou contra a pena de morte. Agora, que obviamente acho que molduras penais de 25 anos, que raramente são aplicadas, que raramente são cumpridas, não se adequam à gravidade, à crueldade, à forma ignóbil como este crime foi cometido, não se adequam. Obviamente aqui temos que pensar que provavelmente 20 anos
para reeducar um indivíduo que comete um crime destes não é suficiente. Sobretudo quando o próprio sistema falha. Sim, não tem meios. Não tem meios para isso. E, portanto, temos que repensar tudo isto. E o apelo que faço basicamente é isto. Começa a ser urgente dar à sociedade um sinal de que a justiça tem capacidade, efetivamente, para reorientar a sociedade para determinado tipo de comportamentos. Porque assim não vamos lá. Sim. Bom, eu queria... Deixa-me só dar aqui uma nota, Hernani, porque nós temos estado a falar desta criança e estamos apenas, não lhe estamos a dar a dignidade que ela merece. Porque ela merece ter um nome, já que não teve amor, nem terá futuro. Temos estado a falar o bebê, temos estado a falar a criança, chamava-se Henrique. Está aqui na fotografia com o pai, com uma carinha triste, por acaso. Agarrado ao pai, se quisermos mostrar de novo, é este o bebê. É o Henrique. E o Henrique merece ter identidade. Só não merecer ter nascido ali. E acho que tínhamos que dizer como é que ele se chamava. Desculpa. Paulo Sargento, isto para a maioria das pessoas pode parecer um disparate, mas objetivamente, se descermos na gravidade do crime, é o que a maioria dos pais separados fazem uns contra os outros. Sim. Não é? Aqui a única diferença é que o bebê morreu. Porque se descermos na gravidade do crime, é o que a maioria dos pais fazem para agredir o outro cônjuge, portanto, o outro progenitor, usando a criança. Portanto, é indiferente a muitos pais esmagarem a cabeça da criança, alienarem-no, mentirem-lhe, darem-lhe cabo da cabeça, desde que isso sirva para agredir o outro. No fundo, o que este homem fez foi a mesma coisa, mas no seu expoente mais... incompreensível, mais grave, mais grave, não é? sim. Porque ele só parou depois de enviar o vídeo, não é? Ele não parou depois de largar a faca. Não teve importância. Eu ontem falava aqui do prazer que as pessoas têm quando matam com facas. Diria que o objetivo deste homem só parou, o prazer deste homem ou a sua maldade só parou quando fez clique no envio das imagens do filho morto para a mulher. Finalmente atingido. Ele agrediu um filho completamente indefeso, espetou-lhe uma faca no peito, deixou-o a agonizar no extrator da morte, filmou-o e enviou um filho no extrator da morte à mulher. Esse é tudo muito feio, é tudo muito mau, é tudo muito inumano. Mas, se calhar é muito violento o que eu estou a dizer, mas isto é o que todos os progenitores fazem uns contra os outros, sem matar, mas destroem os filhos. Pois, eu não diria todos, mas uma... Aqueles que nós encontramos no tribunal a degladiarem-se uns contra os mais querelantes, aqueles que muitas vezes não lhes importa mais nada do que atualizar permanentemente as suas diferenças, os seus conflitos, as suas hostilidades, os seus insuportáveis, e servem-se dos filhos com mesas de ping-pong. Muitos deles não têm sequer, muitas vezes, e nós observamos isso na clínica, vinculação com as crianças, não é? E teimam muitas vezes a ir a tribunais de família e de menores para ter os direitos, reclamar direitos, e esquecem-se de uma coisa. Eu sempre disse isto e vou tornar a dizer, doa quem doer. O direito pode dar ou atribuir ou favorecer um direito, que é o direito da paternidade. Sim. Mas não obriga ninguém a amar ninguém. Um pai que não consiga que o filho o ame, não é pelo direito. Lá Lá chega. vai. Sabe o que é que E, portanto, acontece? isto é o que a Hernani está a dizer, é uma realidade. É Pode verdade, ser muito tem toda a lá para razão. casa. Não se chega a tanto, felizmente também, porque as pessoas não serão tão desajustadas, mas no dia-a-dia, e aqui o Dr. Pedro terá essa experiência, se calhar até muito mais do que isso nós, mesmo agora. no dia-a-dia isto é absolutamente Temos muito terrível. pouco tempo já. Dr. Pedro Proença, ao advogado compete defender os interesses do seu cliente. O senhor que é experiente nos tribunais há mais de 20 anos, tem encontrado no Ministério Público essa preocupação, acima de tudo, do superior interesse, da defesa do superior interesse da criança. É porque se o advogado é para um cliente, é para um progenitor, o advogado é para outro progenitor. Alguém tem que se preocupar com a criança. Na minha cabeça parecia-me ser o Ministério Público.
Deveria ser o Ministério Público. O problema é o tal distanciamento que existe entre quem está a exercer justiça e a realidade no terreno. E essa distância muitas vezes impede que se percebam estas realidades. Só para terminar dizendo, há poucos dias houve um pai que matou um filho banhando em água a ferver. Não sei se recordam. Sim. Hoje há um pai que mata o filho com uma facada, com uma facada no peito. A justiça e quem pensa nas nossas leis penais que reflitam sobre esses casos e sobre as molduras penais que temos. Pronto, Júlia Pinheiro, um abraço muito grande para os pais que amam os filhos. Exatamente. Bem-ajam. Felizmente Obrigada. somos a grande maioria. A grande maioria. Felizmente. Muito obrigada. Vamos então para o nosso jogo. É o momento então de terminar o programa tentando ter